crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar com o teu povo, Pai. Pedimos na tua presença, Pai, que evidentemente que tu nos dês mais fé para crer naquilo que tu estás fazendo, Senhor. Amém, Senhor Tu tires Deus. todas as diferenças e nos ajude, Senhor, a andarmos nessa unidade que vem através da mente de Cristo, Pai. Para a tua glória se pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir Hebreus 11:6, né, para meditarmos agora juntos, né, agradecendo ao Senhor por estar com o seu povo. Eu me sinto muito honrado em viver aqui, ver os irmãos nessa singeleza. Deus sabe, né? Uma coisa muito linda encontrar os irmãos assim adorando ao Senhor, porque é um tempo em que já podemos invocar o nome do Senhor, já sabemos de que Deus gosta, amém? Então Deus abençoe os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Palavra do Senhor. Podem sentar, irmãos. Amém. Quero falar sobre fé intelectual. O que a Bíblia está nos falando aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Paulo apresenta vários heróis da fé e mostrando que eles venceram porque eles tiveram que crer em Deus. Uma era como essa em que nós vivemos, todo mundo afirma crer em Deus, amém? Mas difícil é as pessoas crerem que Deus existe hoje. As pessoas têm fé que Deus foi ontem o Deus de Moisés. Quando eles dizem Deus é o Deus de Moisés, eles têm que achar uma identificação desse Deus hoje, que Ele ainda é Deus, Ele existe. Ele é um Deus que é capaz de se manifestar e as pessoas vê-lo. Mas também a Bíblia diz que só os limpos de coração verão a Deus. Significa que se não formos limpos pela revelação, pela palavra que é revelada, nós não podemos ver a Deus. Mesmo se Deus passar bem na nossa frente, você não vê. Mesmo se Deus falar com você, você não vê. Deus pedir água para você e você não vê, porque não foi revelado para você que aquele é Deus. Quando Deus veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estava pedindo água para uma mulher, e a mulher tipifica a igreja, e aquela igreja não viu Deus, até que ele fez um sinal que chamou a atenção dela. Interessante que hoje Deus não está mais trabalhando no sinal do discernimento como ele trabalhou no ministério do profeta. Porque no tempo de irmão Branham, Deus podia fazer o discernimento, discernir os pensamentos dos corações, e ainda assim ser chamado de demônio. Porque mesmo para ver aquele sinal, você tinha que ser da eleição de Deus. Amém. Amém? Então, para vê-lo, isso tem que ser dado por Deus. Você ter os olhos abertos e ver que aquilo é Deus que está trabalhando. Como o profeta Eliseu estava cercado com aqueles anjos, e Geazi não viu, porque dependia da oração do profeta para ele poder ver aquilo que já estava ali. Mas ele não estava naquela dimensão. O problema é que o povo hoje não está na dimensão de Deus. Não está funcionando naquela dimensão em que o rapto vai manifestar para poder ter olhos espirituais e ver Deus presente hoje. Amém? Isso porque o povo desenvolve uma fé intelectual e descansa naquela fé.
e espera que Deus vai honrar aquela fé porque eles creem. Mas meu irmão diz, o diabo crê da mesma forma, mas só que é intelectual, não é na alma, é no seu espírito, é através do arrazoamento, é através de persuasão, é através de demonstração de parágrafos, mas que não caiu no seu interior ao ponto de trazer uma transformação de fé. Porque se a fé está ali, então Deus tem que operar uma transformação e mudar aquele homem para submeter-se àquela palavra. Aqui na mensagem Fé, pregada pelo irmão Branham, em 58, 15 de março de 58, mas eu vou pegar aqui um parágrafo bom, em que o irmão Branham está mostrando que o seu ministério na América não tinha muito valor para as pessoas, porque as pessoas estavam olhando o ministério do profeta de uma forma intelectual, e mais um ministro, mais um pregador, como também os irmãos não poderiam olhar para o seu pastor e dizer mais um pastor. Se a igreja cai nessa frieza de olhar assim, então perde o sentido da coisa que Deus está tentando produzir no meio deles. Quando a mensagem de João veio, o Brasil talvez pensou em mais um pregador que está se levantando com uma doutrina estranha. Já tinha o pastor Joaquim, já tinha alguém de renome que as pessoas depositaram aquela confiança, mas era a mensagem de Deus em parte, porque a mensagem verdadeira ainda não tinha saído. Aquela mensagem tinha que vir na terceira puxada. Então Deus usou 3 homens também aqui, como já fomos ensinados por João. E é difícil as pessoas às vezes esperarem e ver Deus, porque eles já caíram no intelectual, caíram numa armadilha religiosa e não conseguem avançar e ver Deus quando ele passa. Deus fez isso lá em Sodoma e Gomorra, enviou primeiro 2. Primeiro Ló, depois os anjos, que foram em número de 2, sendo uma testemunha, porque 2 é concordância. Mas quando Deus desceu, ninguém viu. Já não há relato na Bíblia, lá em Gênesis 19, que Deus desceu em Sodoma e Gomorra e fez isso. Não, ele disse que desceria para ver se o relato que ele havia ouvido era o que estava acontecendo. Mas aí você já não vê mais nada. Nós só lemos que Deus tirou o povo de Sodoma e Gomorra, que era a semente que lá estava, o sobrinho de Abraão, Ló, e suas filhas, e sua mulher, que retornou para Sodoma na forma de uma estátua de sal, que ela não teve a fé revelada, não teve a fé para ver aquilo que o seu marido havia crido, e então ela somente pensava que o seu marido estava certo. Ela não teve a fé suficiente para vencer, e então ela teve que retornar. Ela olhou para trás. Quando o povo de Israel voltou para o Egito, a Bíblia diz, foi porque eles olharam para trás, e Salmos vem e diz, voltaram para o Egito em seus corações. E por vezes é isso que nós temos que vigiar para não fazer um retorno, mas é no coração. Amém. E aí já entra a murmuração devido à insatisfação, porque acha que as coisas deveriam ser de uma forma e o Espírito Santo está trabalhando de outra. Acha que deveria ter mais momento de oração, mais grito. E Deus não está mais trabalhando naquilo, Deus está trabalhando agora no silêncio. Amém? Amém. Com a revelação. Aqui. Amém. É muito estranho o meu ministério na América. Não tem valor para as pessoas como em outras terras. Só vou trazer aqui esse quadro comparativo que o irmão Branham está apresentando no seu ministério. Os americanos, agora, eu não estou falando sobre este grupo, também há coisas aqui, não é especificamente o grupo ainda, que você tem que sempre que vigiar e olhar para si mesmo, amém? Eu ouvi esse famoso pregador Billy Graham, o qual eu creio ser um homem de Deus, e eu ouvi dizer no café da manhã em Louisville, uma certa manhã, ele disse, este é o padrão. Quando Paulo e ali haviam convertido, ele voltava um ano mais tarde, e encontrava mais 30 além daquele convertido. Ele disse, posso pregar, e talvez, pode não ser o número exato, diz irmão Branham, ter 20 mil convertidos, depois voltar em 2 meses e não encontrar 20. Vem, como eu desejei dizer algo, mas eu era apenas um sujeitinho sentado lá atrás. Irmão Branham tinha ordem, né? Como ainda recente na vigília, o pastor Osmar está falando, que a gente tem que manter essa ordem. Você está ouvindo algo e por vezes quer falar, quer acrescentar. Lembrando que ele desejou falar algo e aquilo estaria fora de ordem, então ele ficou quieto. Mas ele diz, aqui está o que acontece.
Veja, é uma concepção intelectual de Cristo. Os intelectuais estão bem, mas, irmão, você nunca conhecerá Cristo até que o Espírito de Deus desça e te leve para além do intelecto. Nós começamos a ouvir a mensagem de forma intelectual, como testemunha de Jeová, lendo muita literatura, comparando escrituras, comparando parágrafos. E mesmo comparando parágrafos, lendo a mensagem de irmão Branham, buscando estar atualizado com as traduções que a voz de Deus fazia sair, mas nós ainda assim falhamos em ver o quadro todo. Falhamos em compreender a palavra porque dependia de uma mente só. Quando Paulo vem aos Coríntios e diz, nós temos a mente de Cristo, e não estava querendo dizer todos, porque para a mente de Cristo está em você, você tem que aceitar aquela mente individual de Deus através de um homem. Aquela unção se exprimindo na forma da palavra do dia, e nós podemos ser abençoados pelo conhecimento revelado de Deus. Porque se Paulo estivesse dizendo, nós temos a mente de Cristo, e era que todo mundo compreendia, ele disse, não. Ainda que vocês receberam a minha mensagem, são carnais, porque há divergências entre vocês. E um estava dizendo que é desse, outro daquele, e Paulo veio e mostrando para a igreja que a mensagem que está pregando é a Cristo. Amém? Assim como a mensagem da noiva é Cristo, porque a noiva, ela está sob a unção de um homem hoje também. Então, receber uma fé intelectual, as pessoas, elas creem até certo ponto. Elas creem e seguem até certo ponto, mas facilmente elas caem. Porque não está no coração, aquilo está na mente. O diabo consegue levantar qualquer tipo de persuasão e a pessoa já não sabe se crê na mensagem de um homem só. Porque é necessário que a revelação desça em nossos corações. Amém? Eu quero falar assim com os irmãos, eu tenho conversa, porque senão eu acho que eu perco muita coisa. Se eu falo nervoso, estão sentindo minha vontade, né? Se eu falo nervoso, eu não consigo. Eu não consigo, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. Aqui, ó. Essa é a razão porque as pessoas não podem crer no sobrenatural e o chamam de demônio. É porque é apenas uma concepção intelectual. Minhas ovelhas conhecem minha voz, no estranho elas não seguirão. Isso é o que Jesus disse lá em João 10. Isso é verdade. Então as pessoas vêm e dizem, ó, nós somos ovelhas de Cristo. Mas se eles fossem ovelhas, se o povo hoje tem que afirmar ser ovelha de Cristo, tem que provar a sua eleição através da fé que agrada a Deus. Hebreus 11 não diz que você não agrada a Deus porque você crê que Ele existiu. Não, ele diz você e eu temos que crer que Ele existe. Está no presente. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque antes você estava falando de Enoque. Enoque, tipo dos transladados, tipo da noiva, que caminha com Deus hoje. E você vê que Enoque, ele estava representando um corpo de crentes que cria em Deus. E Deus é a palavra do dia. E você não pode crer em Deus ontem somente. Você tem que crer que Deus existe hoje, que Ele é a Escritura, que Ele é a palavra, e ao crer você está andando com Deus. Amém. Nós estamos tendo o privilégio hoje de estar em companheirismo com Deus. Não porque você fecha os olhos e ora ao Deus que você não vê. Não, você está orando e você está vendo Deus. Amém. Você está orando a Deus, mas você sabe que Ele está bem na sua frente. Amém. Na forma da Escritura que está cumprindo hoje. E quando você tem essa fé revelada, posicionada, sem escândalo, então tudo que você pedir te será dado, porque é pela fé. Amém. Nós fazemos esforço para crer, para conquistar algo que já é nosso, irmãos. Porque a fé tem, diz irmão Branham. A fé é hoje, a fé não é para amanhã. A fé não é você dizer, eu vou esperar que Deus faça isso. Não, a fé é hoje, é o que você já está experimentando hoje. Amém. Porque você tem fé, você já conquistou Deus. Você não vai ter, isso é esperança. A Bíblia fala em esperança somos salvos. Nós cremos em esperança até que veio a terceira etapa. Quando veio a terceira etapa, já não estamos crendo em esperança. É você dizer, eu estou esperando ser arrebatado. Não, mas eu creio que eu já estou dentro
Amém. O número daqueles que serão arrebatados, eu faço parte. Eu não digo que eu serei, se Deus quiser, serei arrebatado. Se Deus, como a gente diz, se Deus quiser, eu serei curado. Eu já estou curado. Amém. Somente eu estou esperando a manifestação daquela cura. Mas agora eu já estou curado. Eu não sinto a cura, mas eu tenho ela. Eu não vejo a minha perna boa, o meu sistema nervoso bom, eu não vejo. Eu vejo sintomas exteriores dominando o meu corpo, mas eu sei. Porque Deus falou e eu criei. Glória a Deus. E eu vejo Deus existente hoje. Deus, como o irmão Brando pregou, Deus sempre presente. Não? Deus ontem, você e eu temos que ver. Sem fé é impossível agradar. O versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E aí ele vem e descreve como ele agradou a Deus. Veio a ser trasladado porque ele creu em Deus no seu dia. Enoque andou com Deus, Enoque ouviu Deus, agradou a Deus. E hoje nós temos que agradar a Deus, num tempo em que eles acham que Deus não existe mais. Eles creem que Deus existiu no ministério do irmão Brando. Creem que Deus caminhou em Jeffersonville. Creem que Deus desceu lá em Tucson. Mas eles não creem que Deus existe hoje, porque eles veem, o último ministério foi de Branham. Mas hoje você está vendo Deus existindo hoje no meio do seu povo. Amém. Deus caminhando em dois pés, através de Apocalipse 18 a 11. Você tem que ver isso assim, irmão. Se nós olharmos e dizer, eu creio que Deus foi. Não, irmão, isso não é fé. Enoque alcançou o testemunho que agradou a Deus, porque antes da sua transladação ele viu isso, ele agradou a Deus crendo, num tempo em que o povo não via Deus. Aleluia. No tempo em que o povo não conseguia ter olhos espirituais para ter uma revelação, Enoque viu Deus em seu dia. Onde ele estava? Caminhando com ele. Enoque caminhava com Deus. O irmão Brando disse que Noé olhava Enoque, e Enoque, ele estava caminhando com Deus. Então você tem que observar que Noé, olhando para Enoque, estava olhando para Deus. Amém. O mundo olhando para nós não sabe, mas está vendo Deus em seu povo. Porque você é a pessoa que recebeu os 7 trovões, você é a pessoa que recebeu o novo nome, o 7º céu. Hoje você é o que recebeu o ministério da esposa, a mensagem do seu homem. O mundo olha para você e não vê uma carta escrita, lida por todos os homens. Deus está trabalhando em seu coração, mas eles não veem. O povo denominacional não vê, porque eles estão esperando quando Deus virá. E Deus está aqui. Glória a E Deus. você não pode esperar somente que Ele virá, você tem que esperar que Ele, veja, te eleve àquela dimensão mais rápida agora. Isso é seu corpo, mas sua alma está ali. Amém. Você está descansando na presença de Deus, porque você já está na eternidade, através da palavra revelada. Glória a Deus. Então não dependemos dos acontecimentos do dia, das notícias no jornal, não, nós dependemos da promessa de Deus. Amém? Então, claro que eleito tem que ter tribulação, tem que ter problema, tem coisas que acontecem que a gente não espera, mas a gente está confiando naquele que fez a promessa. Amém? Então, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, o povo que vira agradar a Deus. Mas nós temos que alcançar o testemunho hoje de agradar a Deus hoje. Como? Crendo que Ele existe. Amém. Como eu posso agradar a Deus? Eu tenho que ir ao culto toda vez? Não, eu tenho que crer. Amém. Eu tenho que ter vigília de oração toda sexta-feira do final do mês? Não, eu tenho que crer que Ele existe. Amém. Eu tenho que ver onde Deus está. E crendo que Ele existe, você agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele faz tudo por você. Se você não agrada a Deus, Deus se retrai com você. É como marido e mulher, nós temos sido ensinados assim, o marido agradado à esposa. Então ele faz tudo por ela. E ele não, se bem que não deve depender de ela agradá-lo para fazer tudo por ela, que Paulo diz que ele deve estar disposto para morrer por ela. Cristo esteve disposto para morrer por nós e nós não dávamos bola para Cristo. Mas ele veio, morreu por nós. Agora a noiva está distribuindo CDs, está
dando mensagem para as pessoas ouvirem. Da terceira etapa, eles não dão bola também, eles não querem saber. Mas todavia, estamos fazendo a nossa parte, Deus sabe. Amém? Amém. Então, a coisa é, se eu e você queremos agradar a Deus, temos que crer que Ele existe. Ah, Deus existe porque eu vejo Ele na natureza. Não, isso foi antes que eu tivesse a Bíblia. Deus existe porque eu vejo que existe bondade. Não, foi antes que eu tivesse religião. Aí eu fui vendo Deus na Bíblia, Deus na palavra, na Escritura. Até que depois eu fui procurando, Deus saiu dela. Saiu da Escritura e o povo ficou procurando. A Bíblia diz que eles estavam cantando os salmos. Meu Deus, por que me desamparaste? E ele estava ali exposto, bem à vista. E o povo procurando nos salmos. Vamos hoje cantar o nosso Salmo 22. E Deus saiu do Salmo 22. Estava dizendo, tenho sede. Existente ali. Ele esteve em Davi. E eles queriam continuar a ler Davi. Assim o povo hoje. Ele esteve no ministério de Mombrana. E o povo quer continuar a ouvir as fitas somente, sem ouvir a noiva. Eles querem ler as mensagens do profeta. Mas ele saiu dali. Amém. E você tem que encontrá-lo onde ele está. Amém. Deus existe. Você quer? Eu quero agradar a Deus. Meu Deus, o que eu posso fazer? Já na denominação. E a gente confuso com a Bíblia, dizendo assim, eu não entendo a Bíblia. Como eu posso te agradar? Vou parar com tudo. Chegou uma fase na minha vida, jovenzinho, mas eu disse, eu não aguento mais. É muita confusão. Como eu posso te agradar? O que eu posso fazer? É Bíblia demais, é parágrafos demais. Chegou a mensagem, era ouvir mensagem e tal, e a contradição, e você diz, meu Deus. Aí vem a palavra. Amém? Amém? Graças a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O povo se aproxima de Deus por vezes não crendo, não vendo, tropeçando em Deus. Desculpa, mas tropeçou em Deus. Né? E vai apenas dizer, olha, eu já acertei com... Não, você tem que ver. Quando você está acertando com seu irmão, você tem que fazer da forma certa, senão é só para satisfazer a consciência religiosa. Deixa eu ler aqui na mensagem de Mombrana, coisas boas essa, hein? Não tentando dizer que as conversões de Billy Graham não são corretas, eu honro o irmão, oro diariamente por ele. Vamos vendo isso aí, pastores que não veem essa mensagem, irmãos, mas vamos tendo paciência a ver se Deus desperta alguns ainda. Mas você observou os espíritos? Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Você sabe que o diabo toma seu homem, mas nunca seu espírito? O espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu. O espírito que estava em Elias veio sobre João Batista. O Espírito Santo que estava em Cristo veio sobre a igreja. Exatamente. O espírito que estava sobre aqueles fariseus. A gente vê o espírito que estava sobre Jesus, sobre a igreja. Então, a gente quer trazer isso para hoje. O espírito estava em Jesus, hoje está todo mundo. Não. Ainda agora no carro, pegando a carta que o irmão Lindomar estava mostrando para o pastor Bispo, do irmão José, você possa andar mais perto dele. Talvez agora ele venha em 2015, nós estamos aguardando. Continue firme, continue seguindo em frente, mas sem unidade. Uma carta generalista que todo mundo, você, da sua forma, como você crê. Não, eu tenho que crer que ele existe. Amém. Amém. Eu tenho que ver Deus hoje. Amém. O Espírito Santo que estava sobre Brana. Verdade, Jesus. Como ele veio hoje a manifestar, para eu poder dizer, faço parte desse corpo. Faço parte. Amém. O Espírito Santo estava em Cristo, veio sobre a igreja, ao outro lado. O Espírito estava sobre aqueles fariseus naquele dia. Intelectuais, conheciam todo o treinamento como Saul, mas quando eles viram Jesus, dizendo às pessoas onde elas tinham estado, o que elas tinham feito, quem elas eram, eles disseram que ele era um adivinho, um Beelzebul, quando sabem que isso é verdade. Então Jesus diz para eles, vós sois de vosso pai, o diabo. 76 aqui ainda, a mensagem feia, Mombrana diz, o mundo provou o que eles pensavam e o que tinha em seus corações. A pequena mulher no poço, ela disse, venham e vejam este homem. Esse é o Messias. Identificando a palavra que estava se apresentando para ela. Ela estava vendo Deus em seu dia, crendo que Deus
existe. Não era uma fé intelectual que os sacerdotes não tinham para crer que Deus existe. Estavam aguardando Deus vir entre o seu povo para tomar o domínio dos romanos, mas todavia aquela mulherzinha creu. E é assim que Deus gosta de se manifestar, quando você está esperando por Ele. A questão é que as pessoas que não têm a fé revelada realmente não estão esperando Deus. Eles não desejavam ver Deus realmente. Por isso Deus não se apresentou para eles. Deus só vem, irmão Brando, diz para aqueles que o esperam, aqueles que o buscam. Amém. E você não busca a Deus porque você está sempre nos seus joelhos, mas porque há uma sede em você pela palavra de Deus. Amém. Amém? Então aquela mulher, ela disse: tu és o Messias, venha e veja este homem, esse é o Messias. Mas o mundo disse: fora com tal homem. O mundo provou o que eles pensavam e o que tem em seus corações. Eles fariam a mesma coisa hoje à noite se pudessem, quando eles preferiram um assassino ao invés de Jesus. Isso mostrou do que o mundo era feito. O povo que nega a mensagem da esposa, dos trovões revelados, nega Apocalipse 18 a 11, o ministério de João, eles provam que preferem seus pastores assassinos. Que lá Jesus disse: guias de cegos. Mas se o pastor não está trazendo a palavra do guia, é um assassino. Hebreus disse isso lá, ele disse: obedecer a vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Se não falou a palavra, então não tem por que obedecer. Foi isso que Pedro, os anciãos lá, compreenderam enquanto disseram: já falamos, não preguem mais neste nome. Hoje o problema, eles não apenas estão preocupados com o novo nome, eles não querem que as pessoas vejam a mensagem deste homem. E então as pessoas dizem: oh, mas irmão Brandon disse que nós temos que ficar com os nossos pastores. E são os pastores que estão condenando a palavra, eram os líderes do povo que estavam escorraçando Jesus. Fora com tal homem, nós queremos Barrabás. E é um homem que tirava a vida. Hoje, não é um homem. Hoje você diz: não, mas é um bom homem. Como o irmão Brando fala que o sacerdote, o seu antepassado e tudo mais, era só gente boa. Mas todavia, se você observar espiritualmente, Deus já havia tirado a liderança deles, mudou a dispensação, eles não viram, e então aquilo se tornou uma tradição para as pessoas, e confiando que Deus ainda estava naquela tradição, quando Deus já havia se movido para a graça. Deus saiu da lei, estava trabalhando na graça, e eles estavam dizendo: não, mas nós temos a lei de Moisés. Deus falou a Moisés, havia passado centenas de anos. Agora Deus estava caminhando em dois pés sobre a terra novamente, e era a plenitude da palavra. Não era parte da palavra, era Deus Ele próprio caminhando em dois pés. Eles não viram. Hoje a esposa é a manifestação da palavra completa de Deus, mas eles não veem. Eles estão dizendo: não, fora com esse homem. Não queremos mensagem de Franca, não queremos mensagem de um só homem, não queremos o novo nome Branham. E você hoje não está mais ao nível de ter apenas uma fé intelectual, irmão. É para termos revelação, crermos no que Deus está fazendo e permanecermos. Porque também diz aquele permanecer até o fim será só. Mas eu já sou salvo e ainda tenho que permanecer, claro. Porque se você desvia daquela fé, então hoje você desviou a sua fé de ontem, já não serve. Tem que voltar e acertar com a fé de hoje. Amém. Amém? Eles fariam a mesma coisa hoje à noite se pudessem, quando eles preferiram um assassino ao invés de Jesus. Isso mostrou do que o mundo era feito. E o grupo que preferiu um assassino ao invés de Jesus era um grupo religioso. A melhor igreja. Saímos de boas igrejas. Grupo religioso. Mas preferiram um assassino. Eles têm que preferir um homem que Deus não está usando. Parágrafo 50, mensagem: não te enviei eu. Mas então você vê então que isso está longe da palavra. E muitas almas honestas se assentam nesses grandes necrotérios ali e pensam: é isso. Almas honestas. Nesses grandes necrotérios chamados igrejas. Mas antes que Deus envie seu julgamento, antes que Ele deixe que qualquer coisa aconteça, antes a libertação vem para a igreja. Antes que Deus enviasse julgamento para estas igrejas que rejeitaram a terceira etapa, rejeitaram a mensagem de João, Deus trouxe essa palavra de libertação.
que está dentro de Apocalipse 18:11, trouxe essa revelação da noiva. Olha, o irmão Branham diz assim, ó, antes que Deus envie seu julgamento, antes que ele deixe que qualquer coisa aconteça, antes a libertação vem para a igreja. Você não une a igreja, você nasce nela. Você apenas reconhece que você é um membro dela, quando você crê na palavra e toma a sua decisão. Ele deixa que, antes que ele deixe que qualquer coisa aconteça, antes, 4 é o número de libertação, amém? A libertação vem para a igreja. Deus é justo e ele envia, diz irmão Branham, uma voz pelo país, falando a palavra do Senhor Deus. Deus enviou uma voz pelo país, do Brasil. E agora essa voz está soando além do Brasil. Amém. Antes que ele enviasse julgamento da tribulação, antes que eles fossem selados fora por rejeitar a misericórdia, porque fácil foi aceitar irmão Branham como o restaurador, porque você não podia chocar com a Bíblia direto. Agora o que não estava na Bíblia, aí você já choca, porque tem que tomar somente o que o irmão Branham falou. Tem que tomar a entrelinha. Amém. Não tem nada para dizer na Bíblia que o novo nome é Branham. Paulo falou, quando vier o que é perfeito. E veio o irmão Branham de 7 é perfeição. Mas você diz 7 trovões, e não, os trovões é Branham. E antes que viesse o julgamento, Deus trouxe uma voz. Não, mas já tínhamos tantas vozes, nos dias de Elias era a mesma coisa, já tinha tantas vozes pelo país, já tinha tantos pregadores, que pregadores é profetas, diz irmão Branham. E hoje há tantos pregadores, mas Deus dependeu de trazer uma voz só pelo país. Amém. Uma voz ungida para a libertação do seu povo. Moisés não era várias vozes, era uma voz só. E você vê que quando Moisés se tornou a palavra e Arão tornou seu profeta, que ele tem que falar o que Moisés dizia. E onde as pessoas não viram Moisés face a face, ouviram Arão, o que falando que Moisés falou é mesmo de rejeitar Moisés. Porque Moisés era seu profeta, disse Deus. Era para ele falar por Moisés. Então, nós temos que entender, quando Deus tem enviado essa voz pelo país, você foi separado, recebeu a misericórdia e não o julgamento, porque Deus é justo. Amém? Deus fala a sua palavra para trazer fé aos nossos corações e dependia de uma voz. Dependia de uma voz que veio para trazer uma libertação para nós. Você e eu fomos escolhidos. Espiritualmente você está no rapto. Porque quando vem agora o rapto literal é porque você já creu. Já agradou a Deus. Já alcançou o testemunho que agradou a Deus por meio da sua palavra do dia. Agora, irmão Branham diz no parágrafo 51 da mesma mensagem, não te enviei eu. Ele diz, Deus não deixa e fala literalmente com sua voz, direto dos céus. Ele escreveu em papel, espero que eu e você recebamos o Espírito Santo para crer na palavra. Se você não ouve essa voz, que é de Deus, que é a voz de libertação, que é a voz da esposa, se você não ouve esse Espírito Santo, que está no ministério da esposa, trabalhando como Josué, que é o profeta deste dia, você não vai crer na palavra. Mesmo lendo a palavra. Dizendo que crê nela de forma intelectual, mas você e eu temos que ouvir esta voz. Ele não deixa e fala a sua voz, ou fala literalmente com sua voz direto dos céus. Isso foi lá na forma do símbolo, aquele trovão soou. Era direto do céu. É a voz de Deus, diz irmão Branham. O trovão é a voz de Deus. Então você tem que ver que aquela voz, quando mudou, porque João ia escrever aqueles 7 trovões, mas não podia, porque Deus disse, não escrevas. Depois a mesma voz que veio tornou a falar com João, mas veja que João era a voz. Era a voz que estava na forma do trovão, foi revelada ao profeta e agora estava falando com o povo. Deus filtrando a sua voz para que os seus eleitos pudessem ouvir, entender, e as pessoas estão procurando Deus na Escritura. Estão procurando Deus na Escritura, porque eles aprenderam que a Bíblia é a palavra de Deus, claro, por certo, mas a Bíblia já se tornou carne de novo. Amém. Sempre foi assim, e você e eu, esperando ouvir Deus. Um dia, quando o irmão Branham voltar, ele vai revelar o que são os 7 trovões, vai revelar esse novo nome. Um dia, não, irmão, já está fazendo isso. Já fez isso nos dias da voz dos 7 anos, e agora está repetindo o que ele fez
estendendo essa voz para nós, através de um estrangeiro. Lembrando, diz isso na mensagem Espírito de Verdade, diz, se for aquela vinda dos anjos, se fosse a sua partida, diz, então a mensagem está seguindo adiante. Ela será levada por um estrangeiro. Eu gosto de falar a expressão certa, que é estrangeiro, que a tradução crente da Bíblia traduziu, ele será um estranho. Se fosse o irmão José, não seria um estranho para a América. Fala o mesmo idioma, crendo em irmão Branham, mas ele disse, será um estranho. Você vê, a palavra estranho em inglês, stranger, é estrangeiro. Tinha que ser estrangeiro para o povo da América. E essa voz vem agora e fala para nós. E como nós ouvimos, bem ensinado, é uma voz do céu. Amém. Mas você está na terra e diz que essa voz é do céu. É do céu. Jesus veio e disse que a minha palavra não é minha, é do céu. Eu falo como o Pai me ensina. E agora, a voz que nós temos ouvido rodar o país. Eu tenho tido o privilégio de caminhar por esse país. Pastor Bispo foi meu percursor para vir. E, irmãos, vou te falar. É o país de Deus. Amém. 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 É o país de Deus. É uma voz do céu que tem falado. E as pessoas dizem, não, é uma voz da terra. Não, é Deus caminhando, falando. É o trovão, veja, fazendo em morfe. A voz de Deus, agora você não vai ouvi-la mais na forma do trovão. Você tem que ouvi-la suave. Você diz, não, é um velhinho. É uma voz do céu. Amém. Aleluia. Ele escreveu em papel e espera que eu e você recebamos o Espírito Santo para crer na palavra. Aqui você vê a mensagem do irmão Branham em papel, mas ele espera que eu e você, esperou que você e eu, espera que alguém mais que esteja vindo possa ver que a promessa que faltava cumprir para os gentios, que era Apocalipse 10, 8 a 11, a parte final do versículo para encerrar a dispensação gentílica, tinha que estar em evidência. Aí você e eu já vemos essa palavra. Amém? Amém. Ah, que coisa linda, isso é maravilhoso. Eu gosto de ler estas coisas assim, hein? Você e eu recebemos o Espírito Santo. Aí as pessoas ficam pensando, oh, como eu vou receber o Espírito Santo? Vai lá nos dias de Paulo, que eles receberam o Espírito Santo por crer no mensageiro. Quando Paulo encontrou lá em Éfeso, Atos capítulo 19, cerca de 12 irmãos que foram batizados pelo ministério de João Batista, e ele perguntou para eles, já recebeste o Espírito Santo? Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Hoje o povo da mensagem está do mesmo jeito, não sabe o que é receber o Espírito Santo. Aí Paulo veio, apresentou a sua mensagem, eles creram. Quando eles creram no que Paulo ensinou, porque João realmente veio antecipando Jesus, mas ele veio ensinando que Jesus já veio. Você tem que agora ser atualizado nesta mensagem, é a mensagem que Deus me deu, e assim e tal. Quando eles creram, Paulo impôs a mão, aquilo é sinal de confiança, eles creram no que eu preguei. Glória a Deus. Irmão, aí eles receberam dons, mas tem que entender que o Espírito Santo já estava ali. Eles receberam o Espírito Santo por crer no mensageiro. Hoje você crê, receba o Espírito Santo por receber um profeta mensageiro para nós, e não eu, americano. Amém? O profeta mensageiro para a América foi Branham, mas o profeta mensageiro para a noiva é João. E nós somos abençoados por receber esse mensageiro. Amém? Amém. Então, Deus, parágrafo 45, estou terminando. Deus foi bom com eles, com os israelitas, né? E eles não mereciam isso. Mas então, antes desse grande evento acontecer, encontramos que um profeta foi enviado a eles. E ele lhes falou a palavra do Senhor. Então notamos que imediatamente após esta mensagem do profeta, quando ele vem a Israel e diz, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Quem era o Deus que tirou eles da terra do Egito? Moisés. Amém. Deus dizendo, eu sou o Deus, mas eu não vi Deus, só vi Moisés. Eu só vi Moisés passando por aqui, porque Deus havia se velado em Moisés. Amém. Mas ele diz, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. E aí você fala contra Moisés. Não temeis a Deus, Miriam? Será que alguma irmã Miriam, sem temer Deus? É uma igreja sempre falando contra a palavra, são igrejas se levantando contra a mensagem do profeta. São irmãs desbocadas. Não me perdoe, né? Aí você observa, Deus chegou e não perguntou para Miriam, lá em Números 12, para Arão, não temeis a Moisés? Não disse, não temeis a Deus? Você fala contra um homem
E o homem talvez vai te perguntar, você não teme a Deus? E as pessoas não sabem, eles levantaram contra o ministério de João, tanto que hoje já não vivem até lá no meu país. Quando comecei abraçando essa mensagem, e um irmãozinho ouviu um CD e tal, e veio e fez umas perguntas, eu vi sobre um novo nome e tal. É verdade, irmão, onde é que está? 1983, 255, preparado na brecha e tal. E ele foi e perguntou no pastor dele, eu estava conversando com o pastor Diamantino, e ele falou que o novo nome é hebraico. Ei, cuidado, é um demônio aquele. E um pregador que estava alojando lá veio e disse, eu já vi isso lá no meu país, tem muito e tal, e você fique longe dessas cobras, chamou nomes e tudo mais. Não passou uma semana, morreu. Mas isso por quê? Porque eles não temem Deus, eles pensam que aquilo, eles querem ver Deus na história. E Deus vem perguntando, temeis a Deus? Onde está Deus? Eu sou o Senhor que vos tirou do Egito. Não vi Deus, só vi Moisés. Eles querem olhar, não, Deus sempre esteve no céu, nunca mais, irmão. Quando Jesus veio para a redenção, depois que o Espírito Santo foi derramado, depois da ressurreição dele, ele sempre esteve na terra. O nome diz, Deus está na terra. Amém. Você quer orar e pensar Deus lá longe no céu, e Deus responde sua oração dentro do seu coração. Amém. Deus está na terra. Você não vai esperar Deus vir. Oh, meu filho, eu vi a sua oração como no tempo de Salomão, que ele fazia o seu trono lá. Depois ele veio, fez seu trono no seu filho Jesus. Então quando ele veio no tempo de Mão Branda, você vê Deus fotografado no seu trono. Amém. E o trono de Deus era branda, que você se tirasse a foto, você vê que os anjos estão ali à volta. Porque Deus estava ali no seu trono. Os pés de Mão Branda desapareceriam, porque cadê, onde está? Não, o Senhor está entronizado no homem. Amém. E hoje as pessoas querem olhar e procurar Deus. Oh, Deus está falando da glória e por vezes Ele me dá um sonho, meus sonhos nunca falham. Vou te falar, quando Deus me dá um sonho, eu vou confiar no teu sonho mais que na palavra. Hein? Deus está entronizado na palavra do dia. Amém. Glória a Deus. É aí que é o seu trono, é aí onde Ele está hoje, que eu e você podemos crer. Quando Ele diz, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Você vê, eu estou vendo Deus caminhando na minha frente, tem uma vara torta de julgamento. Era Moisés. Eu sou o Deus que te tirou do Egito, eu sou aquele que deu a terra para vocês habitarem. Você diz, não foi você, Senhor, eu vi Moisés. Se eu gosto de tirar. Vamos, não, Moisés era Deus. Amém. Eu sou Deus que tirou do Egito, porque Ele é a palavra do Senhor para o povo. Ele era o cumprimento da promessa feita a Abraão, o cumprimento da promessa feita em Mão Branda. Ela passará outra vez. Está cumprindo aqui no Brasil, está se estendendo às 7 nações. Ela passará outra vez. Estava passando agora ao ritmo do Evangelho. Não ao ritmo do rock and roll, estava ao ritmo, agora está ao ritmo dos trovões, que é o Evangelho hoje, é a boa nova de Deus. Amém. Ela está passando e ela não é desnuda, ela não é sem vergonha, ela é santa. Amém. Ela caminha sob aquela luz do Evangelho, porque Deus está caminhando no meio dela. Se ela é a esposa casada de Deus, ela não anda sozinha, ela anda com o esposo sempre. Glória a Deus. Ela tem o esposo ao seu lado, ela tem o esposo caminhando junto dela. E você e eu não podemos dizer, eu sou casado, mas Deus fez uma viagem. Não, Deus, meu Pai, se eu estou casado, Ele está perto aqui. Amém. Deus está caminhando com a esposa na forma da palavra revelada. Amém. Amém. Hein? Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou aquele que deu a terra para vocês habitarem. Eu fiz todas essas coisas por vocês. Veja, o profeta sempre aponta para o grande Deus sobrenatural. Um verdadeiro profeta de Deus. Este é um verdadeiro pregador em um púlpito. Nos dias de hoje, profeta é um pregador. Então, um genuíno e verdadeiro profeta aponta para a palavra do Senhor. Amém. A promessa do Senhor, não a declaração que a igreja fez. Que a igreja declarou que o sétimo selo não foi revelado e que o novo nome não é Branham. E que a mensagem de um só homem, Apocalipse 6:8-11, já cumpriu com Branham. Não a palavra, não a declaração que a igreja fez. Que a igreja tem disso, ela declara, mas não prova nada. Faz declarações, mas não pode fundamentar aquelas declarações na mensagem do profeta.
Glória a Deus. Amém? Mas a declaração que Deus fez. Agora, você tem que entender que quando Deus foi e declarou para Moisés: deixa ir o meu povo. Não era a declaração de um homem, era a declaração de Deus. E hoje, para nós termos fé, não vamos crer, porque a igreja fez certas declarações e eu estou examinando. Foi feita uma chamada dia 31 de dezembro de 2014 e ninguém respondeu a chamada logo na hora. Ali, talvez alguns se decidiram para manifestar depois. Mas se você e eu, ao ouvirmos a declaração que Deus faz, a pregação que Deus faz, e você entender-se logo, oh meu Deus, isso é a declaração de Deus, vem para cá. Amém. As pessoas logo viriam correndo, rastejando. Mas não, eles pensam, é a declaração de um homem só. Então não conseguiram fé para agradar a Deus. Para concluir, aqui na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, no parágrafo 340, irmão Brando orando pela congregação, ele diz: ó Senhor, nunca me deixe chegar a uma paralisação. Continuamente, Senhor, não permitas que eu pare em alguma coisa. Permite que eu apenas siga em frente, Senhor, até que tenha completado tudo que me ordenaste fazer. Independente do preço, independente do custo, independente das críticas, quão difícil seja a cruz, eu me lembrarei da cruz que tu carregaste. Amém. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Independente das críticas, Aleluia. do desânimo, da família, dos vizinhos, o que for, mas que você e eu possamos ir em frente. Eu estava lendo esse parágrafo, me veio agora um pouquinho, aí assim sentado, em essa oração que o irmão Branco está fazendo, que eu estava estudando um pouquinho dessa mensagem, e o pastor Bispo e eu conversando na vinda, e isso foi muito bom. Isso eu falo mais no sentido de ser para mim, que se eu ouvir falar, eu vou pensar, não ser para os outros. Não, irmão, eu venho e falo aquilo que a gente vive e crê. Tem que ser isso, né? Independente do preço, do custo, independente das críticas, quão difícil seja a cruz, eu me lembrarei da cruz que tu carregaste. Amém. Posso fazer uma oração, pastor? Amém. Senhor Deus, somos gratos por poder ser membros da noiva, Senhor. Não porque nós vemos como Deus manifestou no ministério de irmão Brana apenas, mas porque apenas vemos como tu manifestaste e fostes, ó Deus, revelando a ti próprio no ministério do profeta, porque vemos tu manifestando hoje no ministério do último profeta que esta terra veria entre os gentios. Pai, e nós agora, sendo, ó Deus, manifestos junto dessa palavra que está chamando nossos nomes, Senhor, nós cremos que nos tornamos profetas desta palavra, desta manifestação de Deus, que é João, Senhor, e que está trazendo, ó Deus, vida para os nossos corações, que cada um tenha a certeza, Pai, o descanso em sua alma, saber que provas vêm e passam, mas a tua palavra nunca há de passar. Deixe-nos repousar, ó Deus, em tudo que tu já nos destes, para a glória do teu nome. Como Enoque alcançou testemunho de que agradou a Deus, deixe-nos crer, Senhor, que agradando hoje, Senhor, não procurar agradar pessoas que te desagradam, que te chamam nomes e que preferem assassinos, que preferem pregadores, por mais não nome que o povo acha que eles têm, mas tu conheces quem eles são da semente de Caim, perseguidores da palavra do dia. Pai, ajuda-nos, Senhor, somos agradecidos por ser teu povo, Pai, por receber esta mensagem, esta redenção, através da mensagem do seu homem, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Eu estava pensando ali, aquela mensagem no mar, quando ele estava caminhando sobre as águas, era difícil para os apóstolos falar para o sacerdote que aquele Jesus, naquela noite, caminhou sobre as águas. Certo. Quem ia crer, né? Hoje é fácil crer, porque você lê, você ouviu do Jesus lá na Palestina, né? Certo. Quando eles veio, eles disseram: nós temos a Moisés.
Mas ele nunca deixou a terra. Amém. Ele sempre teve as suas máscaras. Deus sempre teve suas máscaras na terra. Amém. Ele sempre esteve na terra. Noé foi a máscara de Deus. Naquele dia ele vai apresentar suas máscaras, suas casas, as casas que ele morou. Ele morou em Abraão, ele morou em Jacó, ele morou em José, né? Ele morou em Moisés, em Samuel. Né? Ele só não morou em Jezabel, nem em Acabe, em Herodes, mas ele morou em João Batista. Amém. Morou em Jesus, Amém. Paulo, os apóstolos, nunca morou em Judas. Amém. Ele não é traidor. Amém. Ele morou em Brana, Amém. hoje ele mora em João. Amém. Amém. Essa é a parte difícil para o povo, né? Crer que Deus está morando nessa casa. Fácil hoje é crer que ele morou em Brana. Certo. Porque Brana já foi. Amém. Quando Jesus estava morrendo, o centurião disse: verdadeiramente esse homem era justo. O irmão Brana disse que era muito tarde. Amém. Ele já tinha furado o lado de Jesus, ele já estava condenado. Depois de condenado é que ele afirmou que ele era santo, né? Que ele era justo. Né? Então, depois que o irmão Brana morreu, que o povo disseram, na América teve um profeta, né? Um grande homem. Né? É verdade. Por que eles não abraçaram naquele tempo? Né? Por que eles não abraçaram? Então, depois que Deus levar o pastor Osmar, o povo vai dizer, mas Deus falava através da boca daquele homem. É verdade. Eu vou até adquirir mais algum CD dele para me ouvir. Mas já é tarde. É tarde, Virginésia. Né? É muito tarde. Você tem que afirmar isso agora. Amém. Amém. O pai do ceguinho teve medo de ser expulso da sinagoga. Dizer que foi Jesus que fez aquilo. Mas o ceguinho não teve medo. Amém. Depois que passa, é fácil você afirmar. Já morreu, né? Já não está mais ali, mas ele continua em outro homem. Ele teve no irmão Martim, aí tem um povo que segue o irmão Martim. O irmão Martim, Deus já levou. A mensagem do irmão Martim não funciona mais. Amém. Eles vão morrer como Virginésia, porque não funciona mais a mensagem. Deus do irmão Martim passou para o pastor Joaquim. E hoje o povo está pensando que está ali, mas não está mais. Deus já saiu fora. Hoje ele está em João. Amém. Eu estava escrevendo com o irmão hoje no Face, eu disse assim, João foi o apóstolo amado, o apóstolo do amor. E aquele apóstolo do amor era um tipo só. Ele representou a noiva, ele estava representando. Ele estava representando um homem, né? Um homem que é o tipo perfeito da noiva. Amém. Ele era um tipo deste que hoje realmente é a boca de Deus para nós. Se as pessoas soubessem, né? Eles não falavam asneira. Eles soubessem. Eles veneram os que morreram. Igual os católicos. Enche a casa de santo, né? Tudo morto. Os crentes é a mesma coisa. Eles têm que ver Deus vivo hoje. Amém. Eu tenho que ver Deus ali. Ali. Amém. As pessoas querem ver Deus no céu, não, querem ver Deus na terra. Amém. Ele não viu o diabo na terra? O diabo está na terra, está encarnado, ele é carne também, ele é gente, ele é pessoa. Então Deus, ele está em pele hoje. Ela não é mais ela, é ele mesmo. Houve o casamento, então os dois se tornam um, você e Deus é um. Amém. Vamos ficar de pé, obrigado, pastor Diamantino.
E toda vez que vem do Brasil, já aumenta mais uns dias para ficar com a gente. E aí, quando aumenta mais uns dias, aqui sai churrasco. Né? Hoje não tem? Hoje é só bolinho, né? Café. Mas quando aumenta os dias, né, para ficar, e sai, né, Moisés? A gente vai se preparando. Ô, pastor, É, eu tava dando um litro aí pensando, depois tem churrasco. aumentar mais os dias no visto, né? Isso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Estão convidados a estar amanhã, às 4h30 da tarde, em Sapucaia. O pastor vai estar pregando. Também o irmão Rogerinho vai estar pregando também, né? Aí eu falei com o pastor Osmar hoje, as igrejas trazem os estrangeiros para poder pregar. As igrejas do Brasil aqui, né? Agora há pouco trouxeram Buriti, né? Baruti. Baruti, isso. Trouxeram Baruti, o maior pastor Do Congo. da mensagem do mundo, né? 15 mil, né? 15 mil 15 mil mesmo. 15 mil membros, né? Então todo mundo sentou para ouvir. Mas o Baruti não encontrou ninguém para poder falar para ele, né? Então, mas na esposa tem os pouquinhos, né? Mas eles também falam. Amém. Todos têm. Veja bem, o Baruti vem de lá trazer uma coisa que o povo daqui não tem. O pastor Diamantino vem trazer algo que já recebeu do povo daqui. Amém. Amém. Que recebeu daqui. Já 4 nações foram alcançadas com a mensagem de João de uma pessoa só. Amém. Guiné-Bissau, que a gente sabe. Moçambique, já está na responsabilidade do pastor Diamantino, Angola e Portugal. Portugal são os Kovács e os Strava, né? Que vieram da Romênia. Então você vê que essa mensagem, ela tem força, né? Amém. Não tem dinheiro, mas tem força. Tem força. Amém. Né? Não tem milhões, mas ela vai rompendo, ela vai indo, né? Ela vai atravessando o oceano. Ele tem atravessado o oceano, são várias horas de voo, né? 14 horas de voo para chegar em São Paulo, indo até a África do Sul. Nós vemos que ali para o lado da Europa, Ásia, muito sumiço de avião, deixando a sua família, a irmã Esther, sua esposa e suas crianças, o William, Cheryl e a ela, a sua filhinha mais novinha, que a gente teve a honra de apresentar quando eu estive ali em Luanda, em Angola. Eu apresentei a criancinha do pastor Diamantino, né? Então, para estar aqui conosco, né? Lá da África, né? É longe, né, pastor? De Angola, de Moçambique, né? E logo já vai até Guiné-Bissau também para ver aquela semente, né? Não é muito bonita, não, né? Não tem muita aparência, talvez um camponesinho lá. É sempre assim. É sempre assim. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta hora e pela palavra que ouvimos. Fé. É só uma palavrinha, Pai. Duas letras. Em inglês é 5. Que 5 é graça. Pai, hoje é 7. Pegando 5 em inglês, os 2 em português, dá 7. Pai, muito obrigado. Agora abençoa, guarda, proteja, fortalece e que essa palavra, Senhor Deus, os teus filhos leva consigo. E que o Senhor fala cada dia nos seus corações, para que eles decidam, Pai, porque o Senhor trata conosco de uma forma individual. Também lembrando do irmão Charlie, Pai, que está no estado do Tocantins, onde eles estavam voltando para o Pará e sofreram um acidente. Mas nenhum dos irmãos que vieram para a vigília sofreram algum arranhão. Somente danos materiais. Já foi resolvido, porque o povo é unido. Já foi resolvido o pagamento do carro do outro que foi danificado.
Senhor Deus, isso é tão maravilhoso ouvir em João. Amém. Há aquela generosidade, aquela solidariedade entre os cristãos, que o que eles têm não é deles. O que nós temos tem que ser para o outro, Senhor Deus. O amor, a parte financeira, tudo isso que nós viemos, Senhor, a entender, para que nós possamos repartir, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, se condoer, sentir a dor um do outro, o amor, se alegrar, chorar junto, com essa tremenda mensagem. Não olhar o defeito de ninguém, porque nós somos cheios, mas olhar só para Ti. Eu te agradeço, te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Nós estamos despedidos, né? E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe o meu Elci, né? Que está trabalhando. Não pôde estar aqui conosco, mas se amanhã está de folga, vamos estar lá em Sapucaia, né? Amém? Deus abençoe a irmã Tereza ali, forte. O nosso irmão João Gabriel, dia 29, ele partiu com o Senhor. Eu estava em São Paulo e ele já estava cansado, não estava doente, ele estava com vontade de ir para o lar. 97 anos, escutando o João, né? Ele chegou para mim, eu dei a ceia para ele faz 2 semanas, ele disse, olha, tem um MP3 aí, eu estou repetindo. Gostei demais, estou repetindo ele, né? Eu estou só repetindo ele, essas pregações, escutando demais. Ele sentava no sofá, não podia caminhar muito, né? E ali ele ia ouvindo. Mas Deus nos abençoe. Nós temos mais um hino aí, né? Amém. Pode sentar um pouquinho, vamos ouvir o hino. Com certeza.